dia funcionava, no outro não. Essa é a triste verdade das placas de vídeo. Elas podem simplesmente parar de funcionar de um dia para o outro. Então, qual é o motivo dessa alta taxa de falhas? Neste vídeo, você vai descobrir o que é o assassino silencioso das placas de vídeo, mas também vou falar sobre as outras causas mais comuns de danos. Vou-te mostrar no que prestar atenção, como monitorar os elementos-chave e como evitar a morte prematura da sua placa de vídeo. Esses monstrinhos não são baratos. Sou o Powell e você está no TechManiac HD. Muitos economizam bastante para comprar a placa de vídeo dos sonhos. Afinal, esse é um dos componentes mais caros do computador e, como também acontece, pode ser um dos mais problemáticos. As placas modernas já são protegidas de forma que normalmente sobrevivem ao período de garantia de 2 anos, mesmo que o usuário não faça ideia de como interpretar os sinais de que algo está errado. Mas e se a placa parar de funcionar logo após o período de garantia? Vamos ter que gastar de 2 a 9 mil watts em outra nova? Ninguém quer isso. Por isso, devemos prestar atenção a alguns sinais sutis, mas muito importantes. Começaremos pelos mais simples e, aos poucos, avançaremos para os mais complexos, além de abordar o assassino silencioso das placas de vídeo. O primeiro sinal que sugere que algo está errado é, o que é bastante óbvio, a alta rotação das ventoinhas. Aqui, muita coisa depende da placa, do sistema de refrigeração e do gabinete, ou seja, das condições de funcionamento. No entanto, considera-se que ventoinhas girando a uma velocidade superior a 65, 70% durante carga total já são um certo canto de sereia de problemas se aproximando e, ao mesmo tempo, uma indicação de que a temperatura do processador gráfico provavelmente já está acima do ideal. Para saber a velocidade das ventoinhas citadas, seria bom exibir uma sobreposição. Se não souber ativar, após ver este material, acesse www.techmaniac.hd.pl, vá em Computadores, Diagnóstico e lá verá 2 partes. A primeira ensina o básico e a segunda permite baixar grátis minha versão da sobreposição. Assim, você pode monitorar a velocidade dos ventiladores em tempo real. Para mostrar a porcentagem, acesse Monitoramento nas configurações do MSI Afterburner e selecione Fan Speed. Na janela principal, desative o controle automático dos ventiladores. Arraste o controle deslizante até 100%, aguarde e veja a velocidade máxima. Se for em torno de 2800, então, ao ver cerca de 2000 rotações por minuto durante o jogo, já devemos reagir. Afinal, essa velocidade já equivale a 70% da velocidade máxima. Mas como devemos reagir? Trocar a pasta térmica seria algo óbvio, mas se você tem receio desse procedimento, existem algumas outras ações menos invasivas que você pode realizar. A má ventilação e dissipadores cheios de poeira pioram muito a situação, por isso é sempre bom começar por aí. Remova a placa, segure as ventoinhas para que não girem e limpe-a bem com ar comprimido. Se você não tiver uma lata de ar comprimido, haverá um link para uma na descrição. Ou então, vá até um posto de gasolina e use o compressor de ar. Só tome cuidado porque a alta pressão do ar pode arrancá-la das suas mãos ou quebrar as pás do ventilador, então faça isso com cautela. Um radiador limpo, mas muito entupido, pode causar até uma diferença de 10 graus. Por outro lado, muitos gabinetes vêm equipados com filtros de poeira. Remova-os e limpe-os também. A poeira reduz bastante a eficiência dos ventiladores em puxar ar fresco. Se sua placa de vídeo é mais potente e consome mais energia, e o gabinete tem só 1 ou 2 ventiladores, vale a pena considerar comprar mais alguns. Eles são muito baratos e, embora seja possível comprar algo ainda mais em conta, seria menos confiável. Aqui recebemos ventiladores realmente silenciosos que movem uma enorme quantidade de ar. Basta verificar quantos e de que tamanho de ventiladores você pode instalar adicionalmente no seu gabinete e lembre-se, se houver espaço, é sempre melhor colocar um de 14 centímetros do que um de 12 centímetros. Se sua placa-mãe não tiver saídas suficientes para ventiladores, deixarei na descrição um link para um divisor de 2 ventiladores e outro para um Hub Serial Advanced Technology Attachment de 8, um pouco mais caro. Se o seu gabinete esquenta muito, não tem boa ventilação e não permite instalar ventiladores, talvez seja hora de trocá-lo. Claro que no mercado não faltam esses gabinetes ruins, cheios de ventiladores e com vidro na frente deles. Aqui não dá para enganar a física, e nem o melhor ventilador vai conseguir fazer vento no vácuo. Devemos evitar essas invenções como o diabo foge da cruz. Se você tem orçamento suficiente, recomendo muito o gabinete que eu mesmo uso. 2 grandes ventiladores de 180 mm na frente,
até 3 de 140 mm embaixo e um igual na saída. 450 watts funcionam perfeitamente aqui, com ótima refrigeração para processadores. Você a encontrará na aba Computadores, Gabinetes, Fractal Design e Torrent. Outro gabinete que se destaca no resfriamento de placas de vídeo é o Cooler Master SL600M. A frente e a traseira parecem entupidas, mas o gabinete segue o princípio de chaminé. Toda a entrada de ar acontece por baixo e a saída por cima. Uma abordagem interessante, como você pode ver, embora tenhamos milhares de gabinetes no mercado, no ranking do Gamers Nexus este ocupa o primeiro lugar. No meu site você também verá a análise dela e o preço atual. Apesar do meu torrent estar um pouco abaixo, resolvi melhorá-lo um pouco. Pois devido à pressão positiva que existe nela, o ar escapa por onde for possível. O problema ocorre quando o ar fresco escapa antes de atingir os componentes quentes. Percebi isso na parte traseira inferior do gabinete. Ventiladores jogam ar para dentro, mas ele sai logo atrás. Só para testar colei essa parte e, para ser sincero, essa modificação mínima melhorou significativamente a situação. A pressão do ar expelido pelo ventilador traseiro e pela fonte de alimentação aumentou significativamente e a temperatura da placa caiu mais 3 graus, então é isso. Às vezes vale a pena ouvir o bom senso. Se busca economia, na série Ressuscitando o Computador para Jogos usei o gabinete Fractal Design Focus G. Apesar dos 2 slots para drives ópticos indicarem modelo antigo, ainda permite instalar 2 coolers de 140 mm na frente. Pouca gente ainda precisa de uma gaiola para discos rígidos, e ao removê-la surge espaço para mais um ventilador de 120 mm. Suporta 2 coolers de 140 mm em cima e um de 120 mm atrás. Se você tiver IOTO na frente ou em cima, pode colocar tranquilamente um radiador de 240 ou 280 mm. O gabinete está disponível nas cores branca, preta, vermelha e azul. Também não custa uma fortuna e já garante um fluxo de ar realmente sólido para sua placa e processador. A análise completa dela está lá onde você esperava. Existe ainda uma maneira muito eficaz de reduzir a temperatura das placas de vídeo, que não exige que você mexa no hardware e nem vai gastar um centavo com isso. Estou falando, é claro, do undervolting e, embora não seja nada novo, por muitos anos ele foi feito de forma incorreta. Os principais veículos de mídia mostravam como reduzir a tensão, mas só para uma faixa limitada de clocks. Em outras faixas, eles aumentavam a tensão e, como sabemos, as GPUs ajustam esses valores conforme carga e temperatura. Se você fez undervolting seguindo esse tipo de tutorial, redefina as configurações para o padrão, pois em outros clocks isso era overvolting, aplicando tensão maior que a de fábrica. Algo assim resultava em menor desempenho, temperatura mais alta e degradação mais rápida da GPU. Em outras palavras, mais prejuízo do que benefício. Esses materiais continuam no YouTube e, com milhões de visualizações, não são removidos. No meu site você já encontra esse material correto sem problemas. Dependendo do modelo da placa, dá para reduzir tranquilamente 10 até 20 graus Celsius desse jeito, ao mesmo tempo prolongando a vida útil da placa. Esses passos simples já vão ajudar a maioria de vocês, mas e se mesmo depois de fazer tudo isso, as ventoinhas da placa de vez em quando, do nada, ainda começarem a girar no máximo, depois se acalmarem e depois de alguns minutos voltarem a fazer barulho de novo? Nesse caso, meus caros, provavelmente temos um problema com a temperatura da memória de acesso aleatório de vídeo estando muito alta. O mecanismo aqui é bem simples. As ventoinhas da placa são controladas com base na temperatura do processador gráfico. Se ele, mesmo durante o jogo, estiver relativamente frio, as ventoinhas giram em uma velocidade otimamente baixa para garantir o máximo conforto acústico para você. Mas se a memória de acesso aleatório de vídeo chegar a 105 ou 110 graus Celsius, ela entra em modo de emergência e faz as ventoinhas girarem na velocidade máxima para evitar danos. Essa é uma situação muito perigosa e adiar a solução desse problema por muito tempo vai acabar causando danos e falhas. Acesse meu site, clique em computadores, placas de vídeo, refrigeração de placas e veja as 2 primeiras abas. Temperatura da memória de acesso aleatório de vídeo, graphics, double data rate, 6x, e como reduzir a temperatura da memória de acesso aleatório de vídeo. Aqui, o assunto é a troca dos termopads nas memórias, mas com gabinete bem refrigerado e placa limpa, essa é a única solução correta. Um comportamento semelhante dos ventiladores também pode ser observado quando a temperatura do hotspot, ou seja, o ponto mais quente do processador gráfico, atinge um estado crítico, mas vamos falar sobre isso em instantes.
Vamos falar agora sobre outra coisa, absolutamente discreta, que também reduz a vida útil das placas de vídeo. Com o aumento da temperatura, os materiais se expandem e com a queda dela se contraem, o que pode causar problemas nas placas de vídeo. A placa de circuito impresso possui milhares de trilhas, várias conexões e componentes que aquecem bastante. A GPU pode até chegar a uns 70 ou 80 graus, mas a memória de acesso aleatório de vídeo, ou pior ainda, a seção de alimentação, podem ficar ainda mais quentes. O calor se espalha pela placa de circuito e os materiais se expandem em ritmos diferentes, alguns mais e mais rápido, outros menos e mais devagar. Milhares desses ciclos podem causar danos às trilhas ou afrouxar algum dos componentes. A questão agora é, quantos ciclos a placa suporta? Se a gente jogar uma vez por semana jogando direto por 10 horas, aí não é tão ruim. Será pior se a placa sofrer vários ciclos de aquecimento intenso e resfriamento rápido em pouco tempo. Quanto maior a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, pior é. Por isso, nos meus vídeos, vocês podem ter notado que, quando a placa não está sobrecarregada, os ventiladores do gabinete param. Nesse momento, a temperatura varia de 45 a 50 graus, evitando o resfriamento excessivo da placa. O fabricante programou os ventiladores para ligarem só aos 50 graus, mostrando que sabe o que faz. Alterar isso geralmente causa mais mal do que bem. Ao colocar carga, os ventiladores aceleram conforme a temperatura sobe, mantendo-a entre 60 e 63 graus após minha modificação no gabinete. Antes ficava em 66. Como a diferença de temperatura é pequena, a expansão térmica também é menor. Se a sua placa sob carga ultrapassa 80 graus e em repouso cai para 30, e esse ciclo se repete milhares de vezes por ano, um dia pode acontecer de a placa fria não ligar mais. Vocês já devem ter ouvido sobre esquentar placas no forno. Esse aquecimento pode reconectar as soldas que antes estavam quebradas, mas muitas vezes é apenas um conserto temporário. Ajuste as velocidades dos ventiladores do gabinete para minimizar esse efeito ao máximo. Não faz sentido resfriá-la excessivamente quando não há necessidade, mas ao mesmo tempo devemos tentar limitar também a temperatura máxima. O problema é que os ventiladores do gabinete estão ligados à placa-mãe, que só acessa os sensores do processador e dela mesma. No entanto, existem algumas maneiras de fazer com que a velocidade deles seja regulada com base na placa de vídeo, e eu já criei um material sobre isso também. Você vai encontrá-lo em techmaniac.hd.pl, na aba Computadores, Placas de Vídeo, Refrigeração de Placas e no tópico intitulado Ventiladores no Gabinete com base na GPU. Outro motivo para danos em placas de vídeo é usar fontes de alimentação ruins, com voltagens e oscilações fora do padrão, o que pode prejudicar a seção de alimentação da placa. Eu diria para ficar com marcas renomadas, mas essa regra aqui, meus caros, absolutamente não funciona. A Gigabyte oferece boas fontes de alimentação, mas algumas podem explodir, pegar fogo ou parar de funcionar após alguns meses, por isso, pesquise bem e escolha o modelo adequado. Talvez até mesmo o lote, mas realmente não foquem só na marca. Outro problema são os cabos de alimentação. Cabos de 8 pinos são conhecidos e populares há anos e raramente dão problemas, exceto em casos de uso extremamente inadequado. No entanto, os donos das placas da série RTX 4000 já estão em uma situação muito pior. Os novos conectores derretendo foram motivo de um grande drama. VEX, em seu material publicado recentemente, aborda essa questão provando que o problema está longe de ser resolvido. No pcgamer.com, lemos que um dos pontos de assistência recebe 200 unidades de RTX 4090 por mês, com conectores queimados e completamente derretidos. A questão parece simples, literalmente e figurativamente, já que esse cabo não pode ser muito dobrado. Dobrado não encosta totalmente na porta e a pequena área de contato aumenta a resistência. Se aplicarmos algumas centenas de watts, a temperatura sobe até o plástico começar a ferver como um ensopado. Como o cabo fica muito para fora, é difícil fechar a carcaça. Lembre-se de que as placas mais potentes geralmente são maiores, o que dificulta ainda mais a situação. A Cable Mod tentou resolver esse problema com a primeira versão do conector de 90 graus. Foi retirado do mercado porque pegava fogo. Então eles fizeram a versão 1.1, mas essa também corria risco de incêndio ou pelo menos de danificar a placa. Se você possui a série 4000, verifique se o conector está bem encaixado no slot da placa e nunca o dobre ou pressione com o gabinete. Outro motivo para a morte das placas pode surpreender muitos de vocês.
Pois é, usar cigarro eletrónico perto do computador pode matar não só a placa, mas também a fonte, a placa-mãe e, na verdade, qualquer outro componente eletrónico que tenha uma ventoinha puxando o ar do ambiente para resfriar os componentes internos. A vaporização do óleo gorduroso do cigarro eletrônico só muda de estado físico por um instante. O ar exalado circula dentro do computador, fazendo com que o glicol da fumaça se deposite em todos os cantos nas placas de circuito e entre as trilhas, voltando a ser uma substância oleosa e altamente condutora. Quando muita sujeira se acumula, ocorre um curto-circuito e o aparelho para, surpreendendo o usuário. Até Rafael, do Videoblog Tech, já passou por isso. Esse componente depois será rejeitado pela assistência técnica, porque de longe já dá para sentir uns cheiros estranhos de morango, cítrico ou seja lá qual for o aroma da moda atualmente. Na recusa de conserto, estará informado que o usuário provavelmente molhou o equipamento ou aplicou o produto automotivo, pois a gordura e umidade causaram o curto-circuito, isentando o fabricante de responsabilidade. Existem ainda muitos outros erros menores ou motivos que reduzem a vida útil das placas de vídeo. Por exemplo, muitos gabinetes permitem a instalação vertical da placa, mas muitas vezes ela fica encostada bem perto do vidro, limitando bastante a entrada de ar fresco. Tudo depende da construção. Alguns praticamente colam a placa no vidro, outros permitem uma instalação mais profunda e aí isso ainda pode funcionar. Como as temperaturas são o principal problema, limitar a quantidade de quadros gerados ajuda a prolongar a vida útil da placa. Parece óbvio, mas se seu monitor é 60 Hz e você joga role-playing game ou estratégia, por que a placa geraria mais quadros do que necessário? Exemplo simples do meu computador. Jogo em uma 60 Hz, mas no Frostpunk a placa consome muita energia. Por outro lado, limitando para 60 FPS, não percebo diferença e o consumo de energia diminuiu. Igualmente, a temperatura e a velocidade dos ventiladores da placa e do gabinete também caíram. O limite de quadros pode ser ativado nas configurações do jogo ou da placa de vídeo, mas o Riva Tuner Statistics Server é o que estabiliza melhor o frame time. Já falei disso no vídeo sobre a aba, então confiram lá. Vamos continuar aqui. Usuários de placas Radeon relatam alto consumo de energia e temperaturas elevadas, mesmo em repouso. Assim mesmo, só de estar no sistema operacional, eu também tive exatamente esse mesmo problema. Quando comprei a placa, ela consumia mais de 100 watts mesmo sem uso. O motivo? Um monitor de 160 Hz. Ao ajustar para 60 Hz, o consumo caía para cerca de 35 watts. Esse problema foi corrigido recentemente. Uau, AMD literalmente palmas. Só levou alguns anos para vocês resolverem isso. Não é de se admirar que a Nvidia seja simplesmente melhor. Antes, com uma RTX 4070 Ti no mesmo cenário, o consumo era de 7,5 a 15 watts. A Radeon, como eu disse, consome mais de 100 e nem é tão mais eficiente assim. Não diria que o problema foi resolvido se parte dele ainda existisse. Então, se você tem dois monitores, um conectado via DisplayPort e o outro via HDMI, sua placa provavelmente também está consumindo muito mais energia do que deveria, esquentando bastante o gabinete. Esse problema pode ser resolvido completamente atualmente, simplesmente deixando de usar o HDMI. Se você conectar todos os monitores via DisplayPort e ativar o Variable Refresh Rate, a placa finalmente vai começar a reduzir o clock e, com isso, o consumo de energia e as temperaturas também vão diminuir. Por outro lado, quando seguramos a placa nas mãos, também devemos tomar cuidado para não pressionar nem entortar as ventoinhas. Uma leve curvatura no eixo do motor elétrico vai desequilibrar e causar o chamado desbalanceamento. Corrigir isso para o estado ideal em casa, apenas no olho, é praticamente impossível. Não é algo que danifica o ventilador imediatamente, mas com o tempo e com rotações mais altas, a força centrífuga faz ele vibrar cada vez mais, levando eventualmente ao dano. Os ventiladores não são muito caros e a troca geralmente é bem simples. Geralmente, há parafusos entre as pás que fixam o ventilador. Desconecte, desparafuse e coloque o novo e pronto, mas ainda assim vale a pena ter cuidado. Durante o funcionamento, não devemos pará-las. Aranhinhas, besouros e outros insetos também entram na carcaça e escolhem um lugar para viver ali. Talvez isso não aconteça com tanta frequência, mas como podemos ver, acontece. Aqui vemos algum cadáver em uma RTX 4090 que, enquanto estava vivo, causou um curto-circuito e, bem, acabou danificando a placa. E agora passamos para o segmento mais interessante deste material, que é o assassino silencioso das placas de vídeo. Por que assassino silencioso?
porque quase ninguém percebe até hoje. Normalmente é ignorado, mas causa muitos problemas diferentes. Geralmente é silencioso, mas às vezes faz os ventiladores girarem no máximo, embora raramente. Também contribui para quedas aleatórias e drásticas na frequência da GPU, o que novamente causa stuttering, travamentos de vários tipos e funcionamento instável. No final, pode até causar danos à placa de vídeo. Estou falando do hotspot. Sem problemas, conseguimos ver a temperatura do GPU. Ela aparece na janela principal do Afterburner, na configuração padrão dos programas de monitoramento e no app do fabricante da placa. No entanto, exibir a temperatura do hotspot, ou seja, o ponto mais quente do processador gráfico, precisa ser ativado manualmente. Por que isso é tão importante? Bem, tudo está certo se esse ponto tiver uma temperatura 8, 10 ou até 12 graus mais alta. Essa diferença é totalmente aceitável. O problema surge quando essa temperatura é 20 ou até 30 graus mais alta. Em certas situações pode ser muito mais, e o que acontece então? Se a temperatura média da GPU for 70 graus, o hotspot pode chegar a 105, 110, o que faz com que o modo de emergência da placa seja ativado. Então, os ventiladores vão ao máximo, os clocks são drasticamente reduzidos, o que causa um lag enorme. Ao repetir esse processo muitas vezes, só aceleramos a degradação do hardware. Depois, registramos quedas de desempenho cada vez piores, travamentos nos jogos, voltando para a área de trabalho, e o chip degradado precisa de uma voltagem cada vez maior para manter os clocks, o que só fecha o ciclo vicioso. Depois de assistir a este vídeo, você não só deveria deixar um like e conferir a descrição, onde colocaremos links para todos os materiais mencionados anteriormente que ajudam a resolver os problemas já citados, mas também deveria ativar o monitoramento da temperatura do hotspot. Se estiver muito diferente da GPU, é preciso agir. Minha belíssima ASRock RX 7900 XTX sofre desde nova justamente com uma diferença muito grande de temperaturas. Um leigo diria que 63 ou 66 graus na GPU é ótimo e não há motivo para preocupação. Você pode jogar por horas. No entanto, ao adicionar o hotspot à sobreposição de tela, a situação muda completamente. A diferença, em alguns momentos, chega até 37 graus Celsius. Ver mais de 103 graus no hotspot de uma placa nova, que ainda nem opera no máximo, dentro de um gabinete grande e bem ventilado, já diz tudo sobre minha reação. Fico realmente irritado, e essa peça claramente precisa imediatamente de uma troca de pasta térmica. Embora, antes de vocês mesmos se arriscarem a fazer isso, vale a pena se certificar de que a alta temperatura do hotspot, ou às vezes também da memória de acesso aleatório de vídeo, não está sendo causada pelo afundamento da placa. Se for uma construção grande e pesada e você não tiver um suporte, junte alguns blocos de Lego e veja se eliminar a inclinação não igual às temperaturas. Se for o caso, compre um suporte que mais lhe agradar. Também vou deixar o link na descrição. No gabinete Torrent, esse suporte já vem embutido na parte interna. No entanto, mesmo que depois de colocar o suporte o hotspot ainda esteja muito quente, é hora de trocar e, em vez de pasta térmica, eu recomendaria um material de mudança de fase da Honeywell. Sim, também no meu site, na aba de computadores, placas de vídeo, resfriamento de placas, você vai encontrar um material onde eu faço esse procedimento em uma RTX 4070 Ti nova, o que só prova que, se já há melhora em uma placa novinha, em uma de alguns meses e ainda mais em uma de alguns anos, vamos sentir uma diferença enorme. Dei o mesmo tratamento de SPA para esse Radeon. É realmente uma potência, mas desmontá-lo é realmente fácil e leva apenas alguns minutos. Vou compartilhar um passo a passo rápido. Aqueça bem a placa, pois os pads e a pasta térmica saem mais fácil quentes. Removemos todos os parafusos traseiros. 2 que prendem o backplate ficam ocultos do outro lado da placa de circuito impresso. Esse parafuso só pode ser alcançado com uma chave de fenda fina entre as aletas do ventilador. Retire os 4 parafusos pretos do suporte. Depois, desparafuse o dissipador do GPU. Para isso, será necessário romper o selo de garantia, o que pode fazer você perder a garantia, embora isso dependa do fabricante e da região. Primeiro, afrouxe os parafusos, depois desparafuse algumas voltas e alterne para o lado oposto. Mais algumas voltas e troque novamente. Repita esse processo até remover completamente a moldura. Ao remover o backplate, seja muito cuidadoso, pois há um cabo ali. Aplique um pouco de força entre o backplate e a placa de circuito impresso e espere até que os pads comecem a soltar. Não puxe com força, mas se estiver demorando muito, vale a pena ajudar com o ar quente de um secador de cabelo. Perceba que só agora é possível desconectar o cabo mencionado.
Como é difícil alcançar com a unha, use uma ferramenta de plástico. Os pads e a pasta já soltaram, e este é o último momento para desconectar os cabos dos ventiladores, apesar de isso poder ter sido feito antes. Agora eu removo delicadamente a placa de circuito impresso da parte de refrigeração. Precisamos estar preparados para o fato de que algum dos pads não vai sobreviver a isso, e no meu caso um deles se rompeu, mas na verdade eu nem ligo, porque ele já era muito estreito mesmo. O mesmo ocorre com o da direita, que não cobre toda a bobina, deixando um trecho pequeno e fino exposto. Eles têm 1,5 mm de espessura, então vou trocar por pads de gel. O link dos originais está na descrição. Mas antes de usá-los, limpe todas as superfícies de contato. Os pads não são baratos e, se não for possível cortar um pedaço longo, podemos dividi-los aqui. O importante é cobrir o que for necessário. Muito bem, mas por que o hotspot nesta placa estava com temperaturas tão altas? Acredito que o motivo foi uma cobertura ruim da superfície da GPU. Reparem que os cantos superior direito e inferior estão secos. O dissipador de calor também está seco nesses pontos. O lado esquerdo também está meio sem cobertura. Com álcool isopropílico, limpo a pasta térmica de fábrica, que ainda está fresca e úmida. Limpamos o dissipador até brilhar e transferimos a medida para o material de mudança de fase da Honeywell para cortá-lo. Retiramos a película de um lado e aplicamos o material no processador gráfico. Para fixá-lo, é preciso alisar suavemente toda a superfície, mas sem pressionar. A parte absolutamente mais difícil desse procedimento é remover a película do outro lado. Por um momento, tentei fazer isso com uma ferramenta de plástico, mas ela era muito cega. Só uma chave de fenda fina e plana me permitiu levantar o suficiente a película para poder puxá-la mais e, quero enfatizar, lentamente. Se puxar forte, o material de mudança de fase gruda na película e não sai mais. Não precisa ser ideal. Com a temperatura, ele muda para líquido, então pequenos arranhões na superfície não devem causar problema. Percebi uma onda se formando, mas usei uma ferramenta de plástico para alisá-la e ela quase sumiu. Ainda perto dos capacitores, me chamou a atenção um pad que foi colado de qualquer jeito na fábrica. Dá para ver que a bobina da esquerda está coberta só metade. Esses tipos de erros a gente pode corrigir facilmente, mas em um produto top de linha, algo assim não é aceitável. Quando tudo parece certo, montamos tudo com tanto cuidado que nada mais no mundo importa. Até colocar a cabeça na frente da câmera é menos importante do que encaixar corretamente a placa de circuito impresso. Se você não acertar de primeira, levantar e depois mover, pode esperar que algum dos pads grude, enrole e crie uma distância. Enroscar esse tipo de patologia pode ter consequências graves, portanto tenham muito cuidado nessa fase. Agora, para que nada se mova, eu prendo a moldura da GPU e também aperto os parafusos alternadamente, dando algumas voltas em cada um. Conecto os cabos, coloco o backplate e parafuso tudo. Se tudo ocorreu como planejado, teremos temperaturas mais baixas, maior vida útil e ventoinhas mais silenciosas. Se gostou do conteúdo, deixe um like, comente, compartilhe com amigos e acesse www.techmaniachigadad.pl. O menu intuitivo facilita encontrar conteúdos inspiradores e úteis sobre computadores.